Boa tarde a todos. Bom, mais uma vez estamos aqui no plenário da Câmara Municipal, desta feita para apresentarmos o projeto de lei que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. Quando tratamos de elaboração de planejamento do município, então ela estabelece algumas fases na sua elaboração. Então, inicialmente, o Poder Executivo ele faz a parte de elaboração. Concluído esse processo, ele remete, então, o projeto de lei para o Poder Legislativo. Então, agora a Câmara, nessa segunda fase, então ela está na fase de aprovação do projeto. Então, nós estamos aqui no plenário da Câmara, juntamente aqui com o senhor Messias, que é o presidente da Câmara, que nos acompanha. E a gente vai trazer aqui, como sempre fazemos, uma breve demonstração do que é o projeto de lei, que é os principais pontos. Quando se trata de diretrizes orçamentárias, então nós temos uma lei, projeto de lei, na atual fase, onde ela é bem extensa, onde ela disciplina as formas de elaboração e as formas de execução do orçamento do município. Então, como eu estava colocando anteriormente, a fase de elaboração da proposta orçamentária para o próximo exercício, o Poder Executivo já procedeu a esta fase. Então, remeteu aqui para a Câmara Municipal um projeto de lei. Agora, então, a Câmara está fazendo essa análise deste projeto. E, então, nessa segunda fase, que trata das peças de planejamento, então ela está na fase de aprovação. E o projeto de lei, como se trata ele inicialmente, ele é basicamente de legislação. Então, ele disciplina como que será elaborado o orçamento para o próximo exercício e traz também no seu bojo a forma de execução das peças orçamentárias. Evidentemente que todo o esboço que é elaborado, todas as peças que compõem tanto a lei de diretrizes quanto depois o próprio orçamento, são todos elaborados dentro das normas que regulam essa matéria hoje dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, obviamente que ele acompanha inicialmente o que é estabelecido dentro da Carta Magna, da nossa Constituição Federal. Nós temos dispositivos que regulam também essa matéria dentro da Constituição do Estado de São Paulo. Aí nós vemos para as legislações infraconstitucionais. A própria Lei 4.320, que ela é lá de 1964, porém ainda está em plena vigência. E essa lei, ela traz basicamente todas a forma como é conduzido tanto a elaboração quanto a execução de um orçamento. Nós temos na sequência aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar Federal 101, que ela veio trazendo uma série de mudanças para o nosso ordenamento da execução do poder público. Nós temos na sequência aí algumas normas, principalmente o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que disciplina esse regramento, e também algumas orientações que traz o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, tudo isso que contém nesse projeto de lei, eles estão regulados, por todas essas normas que eu acabei de citar. E o projeto de lei ele tem um capítulo inicial, o capítulo número 1,
onde ele disciplina, né? E essa lei, ela traz as diretrizes para a elaboração do orçamento e a sua execução. Estabelece também o que, dentro desse projeto de lei e seus anexos, né, ele compreende as prioridades e as metas da administração pública municipal. Traz também a estrutura e a organização do orçamento, como que isso é disciplinado. As diretrizes para elaboração e execução, né, isso está contido dentro dessas peças. Existem dispositivos que regulam o endividamento público, né, está contido aí. O regramento com relação à despesa de pessoal e seus encargos, obviamente cumprindo as normas que estão inseridas tanto pela Constituição Federal, principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina, né, que regula essa matéria com relação à despesa de pessoal. Temos também dispositivos que tratam da legislação tributária e também as determinações que compõem toda a gestão financeira do município. Então, isso são normas básicas que estão contidas dentro desse regramento. Acompanha ao projeto de lei de diretriz orçamentária um rol de anexos, né, que já traz assim, um maior esboço do que será o orçamento do município. Evidentemente que depois lá no orçamento, todas essas ações, né, que já estão contidas aqui nesses anexos, elas serão então elaborados através de cada dotação orçamentária que assim é exigido pela Lei 4.320. Então, não poderia ser diferente, aqui na LDO ela estabelece, né, que o orçamento ele será elaborado através de programas, né, contendo as suas atividades, os seus projetos e as suas operações especiais. Isso também determinação da Lei 4.320. E dentro desse esboço que compõe a LDO, né, que o orçamento fiscal, né, o orçamento do município, ele será composto pelo orçamento fiscal e pelo orçamento da Seguridade Social. São regramentos que vieram, né, que foram introduzidos dentro do nosso ordenamento também pela Lei 4.320. Então, são normas que devem ser obrigatoriamente seguidas, né, na elaboração das peças orçamentárias do município. Também tem um dispositivo dentro desse projeto de lei, onde ele estabelece que o orçamento da despesa será elaborado pelos grupos de despesa, né? E dentro desses grupos ele vai estar obedecendo principalmente a categoria econômica, que é contido pela despesa corrente e despesa de capital, e dentro dessa categoria econômica tem os seus grupos, né? O pessoal em encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. E na despesa de capital tem investimento, as inversões financeiras, a amortização da dívida e a reserva de contingência. Então, são dispositivos, são ordenamentos que obrigatoriamente têm que se compor dentro das peças de orçamento. Tem um dispositivo dentro desse projeto de lei que é muito interessante, né? Que ele determina, né, o controle social, que é onde é assegurado a todo cidadão da nossa comunidade, né, o acompanhamento tanto na elaboração quanto na execução do orçamento. E isso, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo já vem obedecendo isso, né, de forma bastante rigorosa. Nas fases de elaboração das peças orçamentárias, foi inclusive a Prefeitura, disponibilizou a participação de toda a comunidade, todo cidadão da nossa comunidade. Disponibilizou na página da Prefeitura, né, um questionário onde todos puderam ajudar aos técnicos da Prefeitura a elaborar as peças orçamentárias. Isso foi feito. Teve também audiência pública que a Prefeitura fez, no momento adequado,
E agora também a Câmara, né, assegurando essa ampla participação e assegurando a todo cidadão que possa participar tanto da elaboração das peças orçamentárias quanto da execução. Isso é cumprido realmente à risca. O projeto de lei, ele traz dentro do seu bojo também a possibilidade, né, da programação da despesa, que ela tem que ser obrigatoriamente definida pelas suas fontes de recursos, né, cumprindo todo aquele ordenamento que veio com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, e algumas normas que são editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional quando disciplina essa questão da fonte de recursos, e também algumas normas que são editadas também pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, isso obrigatoriamente isso é obedecido na elaboração das peças orçamentárias. Tem alguns dispositivos dentro desse projeto de lei, onde traz as possibilidades em quais condições o município pode conceder contribuição ou auxílio para as entidades do terceiro setor, evidentemente aqui cumprindo a Lei 13.019, uma lei federal, que disciplina essa matéria, lei que é lá de 2014, que disciplina, né, as possibilidades e as formas que podem ocorrer os repasses para as organizações do terceiro setor, né. Também traz nessa lei, né, a possibilidade de se contemplar as dotações para investimentos, né, quando ele ultrapassa dentro de um exercício financeiro. Também disciplina aqui que obrigatoriamente essa previsão desse investimento ele terá que estar contido dentro do plano plurianual. Então são determinações que traz dentro dessa peça da Lei de Diretriz Orçamentária. Tem um capítulo próprio que disciplina o endividamento público. Também aqui, apesar de estar contido na LDO, apesar de termos que conter isso na LDO, mas quando se trata de endividamento público, existe um regramento próprio, que é uma resolução do Senado Federal, que disciplina essa matéria, a forma, quem pode, em quais condições o município pode estar fazendo qualquer tipo de operação de crédito. Um capítulo próprio também que disciplina a despesa de pessoal e seus encargos. Evidentemente, aqui também não poderia ser diferente, apesar de estar contido aqui na LDO, mas nós temos dispositivos tanto dentro da Constituição Federal, principalmente lá no artigo 169 da Constituição Federal, que traz um regramento, né, com relação à despesa de pessoal de qualquer órgão, né, de qualquer ente, né, do país, mas também atendendo principalmente a Lei Complementar 101, a nossa famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, lá nos seus artigos 20 e 22, que disciplina essa matéria e as formas, né, que tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal podem estar regulando, né, a sua despesa de pessoal. Temos um capítulo próprio que trata da legislação tributária, né, disciplinando como que deve ser regido essa questão quando se trata da tributação municipal. E também aqui, né, apesar de nós termos isso dentro de um regramento aqui no projeto de lei, mas também aqui temos legislações superiores que regula essa matéria também, principalmente o Código Tributário Nacional, que ele traz alguns regramentos, né, de como isso deve ser transcorrido. E depois, dentro do próprio município, tem o Código Tributário Municipal, que ele traz, então, toda a matéria com relação aos impostos, às taxas, aos preços públicos, né, que podem ser regidos dentro do ordenamento.
Já caminhando então aqui para o final do projeto de lei, né? Dentro desse projeto, ele veda a possibilidade lá na proposta orçamentária de que qualquer dotação seja imprecisa ou seja ilimitada. Então, nós temos um dispositivo aqui que ele trata que o orçamento ele tem que ter as suas dotações com finalidades precisas, bem claras, qual que é o seu objetivo, e que toda dotação ela tem que ter um limite, ela tem que ter um valor pré-determinado para a sua regulação. Também estabelece a possibilidade de serem realizados estudos visando ao sistema de controle de custos, algo que está vindo aí muito forte, uma novidade que vem vindo dentro do ordenamento do nosso poder público, que numa sequência aí, com certeza a gente vai estar implantando. Traz os regramentos aqui, que é estabelecido pelo artigo 16 da Lei Complementar 101, né, com relação à limitação de despesa dentro de algumas circunstâncias que porventura o poder público possa vivenciar. Traz também que o poder legislativo ele tem até o dia 30 de junho para encaminhar a sua proposta orçamentária para o próximo exercício ao Poder Executivo, e o Poder Executivo, então, tem até 31 de agosto para enviar ao Poder Legislativo a proposta orçamentária do município para o exercício 2025. O Poder Executivo, ele, de acordo com o que foi estabelecido pela legislação, incumbe, né, ao Poder Executivo ele fazer não só a sua proposta em si, como aglutinar, como consolidar todas as propostas de todos os entes do município para a elaboração, então, do orçamento do município para o exercício 2025. Então, isso é estabelecido pelas legislações que assim disciplinam essa matéria e assim é seguido à risca, né, pelos poderes do município. Então, isso era um esboço do que contém essa lei de diretrizes orçamentárias, né? Ela tem, então, como eu disse, é bastante extensa. Eu peguei os principais pontos, os principais tópicos que assim a regulam. E, né, juntamente com o projeto de lei de diretrizes, existe uma gama de anexos, né, bastante extenso, inclusive, que traz as propostas de alteração, tanto do plano plurianual e também os anexos que compõem a lei de diretriz, obedecendo aqui principalmente o manual de demonstrativos fiscais estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então era o que nós tínhamos para trazer aqui dentro desse esboço. Me coloco à disposição por alguma dúvida aqui em plenário, o pessoal que está nos acompanhando aí pela rede social, qualquer questionamento, ficamos à disposição. Bom, ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum questionamento a fazer, mas mesmo assim a gente se coloca à disposição para eventualmente alguma dúvida que surgir, algum questionamento, a gente se coloca à disposição na prefeitura para o esclarecimento que for necessário. Eu agradeço a compreensão de todos, né? E a gente segue nessa rotina, nessa batalha diária, né? Que é a elaboração das peças de planejamento. E agora o Poder Executivo segue nesse processo. E em agosto nós estaremos aqui também no plenário da Câmara, fazendo então audiência para apresentarmos o orçamento para o exercício 2025. E depois também, na sequência, a gente volta aqui na fase de aprovação, quando a Câmara estará fazendo também a sua audiência pública para discutir, então, essa proposta orçamentária para 2025. Mais uma vez, obrigado a todos e tenham uma boa tarde.